Olá, família! Estamos de volta com um devocional para o seu dia. Hoje, começando Provérbios capítulo 15, onde nós vamos iniciar nossa leitura aqui no capítulo 3. Vamos ver alguns versículos, não muitos, em Provérbios capítulo 15, mas tem coisas maravilhosas aqui, coisas inclusive que nos conectam com a nossa conferência deste último final de semana. Algumas coisas que a gente aprendeu que vão ser reforçados aqui pelo nosso autor, e algumas coisinhas que a gente vai descascar um pouco mais a fundo, como sempre a gente faz. Estamos em Provérbios capítulo 15, metade aí do livro de Provérbios já passou, e nós hoje vamos para o versículo 3, que diz o seguinte para mim e para você. Opa, minha câmera está fora do lugar aqui, vamos ajustar. Perdão por isso, gente. Agora vamos fazer ela ajustar na letra aqui. Será que ela vai? Não está querendo ir, hein? Bugou. Mas diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Vou fazer assim e vou voltar nela aqui, ver se ela volta. Não, não vai voltar assim, vai querer ficar bugada mesmo. Mas olha só: os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Está falando aqui de um antropomorfismo, nós já aprendemos sobre isso, né? Os olhos do Senhor, como se Deus tivesse olhos, né? Deus não é humano no sentido de ter olhos e ouvidos nesse sentido, mas aqui ele está ajudando a gente a conectar com um conceito, trazendo um paralelo com como seria para a gente. Nós precisamos de olhos para enxergar. Deus é espírito, ele não tem olhos, não tem globo ocular, né? Mas a ideia é de que Deus vê todas as coisas. A gente diria na teologia que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, vê todas as coisas, ele é onipresente, está em todos os lugares. E uma forma mais simples de falar que Deus é onisciente e onipresente é dizer: os olhos do Senhor estão por toda parte, né? Deus está vendo tudo em todos os lugares. Essa é a ideia da primeira parte desse provérbio. Deixa eu pausar aqui nessa primeira parte, antes da gente pegar a segunda, para a gente lembrar de uma coisa que o pastor Lobo ministrou para nós durante a conferência esse último final de semana, que foi maravilhoso, né? Não é nada novo, não é nada diferente, mas conecta com esse versículo e é importante a gente lembrar. Lembra que, se não me engano, foi na sexta-feira à noite, ele saiu do palco com o microfone e foi para a coxia, que é aquela parte ao lado do palco que tem tecidos pretos ali, né, que fica escondido. E ali a gente tem alguns equipamentos que a gente usa durante o culto. Quem vai subir no palco também fica ali para não ficar distraindo daquilo que está acontecendo no palco. Então a gente, né, cerca ali com uma cortina preta para poder ter um espaço ali para esse entra e sai de equipamentos e de pessoas. E ele entrou naquele espaço e falou: olha, eu estou aqui, ninguém está me vendo, vocês não conseguem me ver aqui, mas Deus me vê, né? Ele estava falando sobre santidade, estava falando sobre a nossa vida diante de Deus, estava falando sobre a gente não viver só de aparências, mas de a gente, de fato, né, viver uma vida consistente com a nossa fé. É isso que o autor está falando aqui para mim e para você. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele nos lembra aqui de que nada escapa aos olhos do Senhor. E a gente que é muito preso nesse mundo físico, né, e muito preocupado com o que as pessoas veem ou o que as pessoas pensam, a gente passa a moldar o nosso comportamento a partir daquilo que as pessoas vão ver ou vão pensar. Isso a gente chama de temor do homem. Temer o homem. Temer o homem é o quê? Eu vou agir de um jeito que faça com que vocês pensem bem de mim, ou gostem de mim, ou não vejam meus defeitos, ou pensem que eu sou melhor do que talvez eu sou. Eu vou agir de uma forma que impressione vocês. Vou agir de uma forma que chame a atenção de vocês e crie, vamos dizer assim, uma boa impressão minha para vocês. Isso é temor dos homens. A maioria de nós, porque vivemos nesse mundo
daquilo que os nossos olhos enxergam, das impressões de pessoas, a gente vive com o temor do homem. Esse provérbio está dizendo o seguinte, cara, a gente tem que viver com o temor de Deus. A gente tem que viver com o temor de Deus, entendendo o seguinte, que Deus enxerga até aquilo que os olhos humanos não enxergam. Até aquilo que eu posso esconder de você, eu posso esconder coisas de vocês e vocês de mim. Mas Deus enxerga tudo. Então, se nós vamos estar preocupados com a opinião de alguém, se nós vamos estar preocupados com as impressões que a gente deixa para alguém, nós devemos estar preocupados com aquele a quem nós vamos prestar contas. Nós falamos sobre isso na conferência, no sábado, né? Se não me engano. Que nós prestamos conta para só um. No final da vida, a gente vai prestar contas para uma pessoa, para Deus. O meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu, né, as pessoas ao meu redor, o que elas acharam ou deixaram de achar de mim, não é que não importa, mas não importa tanto quanto aquilo que, de fato, Deus sabe a meu respeito. E aqui a gente é convidado, então, a viver no temor do Senhor. Que, aliás, Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer começar a ser sábio? Tema a Deus. Entenda que você vai prestar contas a Deus. Entenda aqui, trazendo de volta para o nosso texto aqui, versículo 15, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão por toda parte. Entenda que não tem nada que escapa ao olhar do Senhor. Não tem nada que foge dos olhos do Senhor. Ele está vendo tudo. E porque Ele está vendo tudo, eu devo, então, reconhecer que nada que eu faço fica escondido. Pode ficar escondido de vocês, mas de Deus não se esconde, sabe? A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz que no final das contas, alguns de nós, né, nós seremos provados pelo fogo, né? E para ver que tipo de obras nós produzimos, se são obras de madeira e de palha, ou de ouro e pedras preciosas. O que ele está dizendo? Que a gente pode fazer coisas, fazer ações com a motivação errada. E no final dos tempos, quando a gente prestar contas, essas ações que a gente fez com motivação errada, vai tudo queimar, é tudo palha e madeira. Não dura, não passa a prova do fogo. Mas aquilo que nós fizemos, de fato, com uma motivação correta, aquilo que ninguém vê, mas aqui dentro a motivação está correta, isso é ouro e pedras preciosas. Né? Deus vê as nossas motivações. Né? Quantas vezes a gente pode fazer uma ação bacana? Né? Estamos numa época aí agora política, né? Onde alguns políticos estão mostrando o seu trabalho, quanto eles estão fazendo, e obras, e completando coisas, e assinando, e aparecendo nas mídias e tal, porque logo tem eleição. Né? E todo mundo quer já começar a mostrar serviço, quer botar uma impressão correta diante dos seus eleitores. Deus vê, além de tudo isso, Deus vê, os olhos de Deus penetram, né, tudo isso. Me lembra aqui de Apocalipse capítulo 1, versículo 14, que descreve Jesus, né, diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Né? Dois sentidos da chama de fogo. O sentido de que esses olhos têm luz própria, eles enxergam na escuridão, não precisa... O nosso coração está iluminado, ele tem luz nos olhos para enxergar o que está lá dentro do nosso coração. Segundo, chama de fogo, fogo é algo que consome, né? Cara, ele já olha e aquilo que não presta, aquilo que não tem valor, aquilo que não é eterno, aquilo que foi feito com motivação errada, cara, já não resiste aos olhares, né? Ao olhar do Jesus ressurreto, que aparece em Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Mas vamos continuar para a segunda parte do nosso versículo aqui, porque tem algo mais que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente, nós já vamos falar sobre isso, os maus e os bons. Então, olha aqui, mais uma vez, ele está falando, cara, tanto um quanto outro. Deus está vendo tudo, cara. Deus está vendo a bondade, glória a Deus por isso, né? E a recompensa para isso, a Bíblia diz. Mas Deus também está vendo a maldade, e nada escapa dos seus olhos. Ele vê tanto os maus quanto ele vê os bons. Deus não está só olhando a maldade, e Deus não está só olhando a bondade também e não enxergando as maldades desse mundo.
Deus não está jogando num time ou no outro, no sentido de, eu só vejo a bondade, a maldade, eu finjo que não existe. Não, Deus está vendo. Nós vamos falar sobre isso já. Mas Deus também não é um cara que só vê a maldade para castigar e não vê os atos de bondade que a gente faz também. Essas duas coisas precisam ser mantidas em equilíbrio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então ele olha os dois. E ele vai lidar com o mal que ele está vendo, ok? E ele vai recompensar o bom que ele também está vendo. Isso é muito importante que a gente entenda. Por quê? Porque no ambiente que a gente vive, as coisas que a gente vê, quantas vezes, né, gente, a gente vê mal que nunca é tratado, nunca é resolvido, nunca é lidado. A gente olha uma coisa e fala, cara, isso aí virou, a gente tem até uma frase no Brasil, né? Virou em pizza, né? Essa CPI aí virou em pizza, não deu em nada, né? A gente vê o mal que vai sem ser resolvido, sem ser tratado, sem ser curado, sem ser lidado. Deixa eu te dizer, com Deus isso não acontece. Mas pastor, mas teve aquela situação lá e faz 10 anos não aconteceu nada. Cara, nada foge aos olhares de Deus. Só que Deus também não está preso a esse tempo em que a gente vive para ele resolver tudo dentro do espaço de tempo que a gente acha que tem que ser resolvido. Vamos lembrar, todos nós um dia prestaremos contas a Deus. Então, a justiça será feita. Mesmo que não seja dentro de um tempo que a gente gostaria, mas Deus vê todas as coisas. Então, no nosso meio, às vezes tem mal, coisas erradas, coisas más que vão sem ser, parece que nunca foram tratadas, corrigidas, e às vezes tem coisas boas que a gente faz que parece que ninguém viu. Cara, fiz um monte de coisa, me ralei, me esforcei, cara, ninguém nem me agradeceu, né? Parece que essas coisas vão, às vezes, desapercebidas, mas Deus vê tudo e Deus também, vamos dizer assim, não é só que ele vê de passagem, ele está analisando. Vamos falar sobre isso aqui porque no hebraico tem esse contexto. É como se fosse assim, um dos autores aqui falou, achei interessante, como se Deus tivesse aqueles óculos de visão noturna, sabe? Cara, ele está enxergando até o que ninguém vê, né? Óculos de visão noturna. Cara, ele está vendo todas as movimentações. Inclusive, essa palavra, né, de observando atentamente, que está no nosso texto, realmente tem essa conotação no hebraico. A conotação de um olhar ativo e um olhar com propósito. Ele está ativamente olhando, é muito mais do que só ver o que acontece. Ele está observando, a gente poderia até dizer, ele está investigando. Está observando, cara, não passa nada. Não passa nada. Tanto do bem quanto do mal. Nada foge ao seu olhar. Nada passa desapercebido, né? Mas ele está ativamente, atentamente, investigativamente observando tanto o mal quanto o bom, e tudo isso um dia será prestado contas a respeito disso. Então, é importante a gente manter né, a gente lembrar disso, principalmente no mundo onde às vezes a gente acha que a pessoa pode fazer algo errado e não dá nada, né? Não dá nada, talvez, no ambiente humano, mas no ambiente espiritual, com certeza. Os olhos de Deus veem o mal, mas também veem o bom, aquilo que a gente faz em secreto, aquilo que talvez por isso, né, que Jesus falou, quando você orar, não vá para a sinagoga na frente de todo mundo pode te ver, para ver você orar bonito. Vai para o seu quarto. Entra no seu quarto e lá no secreto, o seu pai, o que ele diz? Que vê em secreto vai te recompensar. Se você quiser a recompensa do homem, vai para as ruas, mostra que você é o cara, você ora bonito, você faz e desfaz. Aí os homens vão dizer, olha que lindo, pastor André. Você quer a recompensa de Deus? Vai para o lugar onde ninguém vê e ora a Deus lá. E aí o Deus que vê no secreto, porque ele vê, vai te recompensar também. Então, queridos, nós podemos viver com dois tipos de temores: temor de Deus ou temor dos homens.
E aqui há um convite para mim e para você, para nós vivermos com temor de Deus. Fez o bem, ninguém percebeu, tá tudo bem, Deus viu. Sofreu um mal e a justiça não foi cumprida, o justo juiz viu. Fica tranquilo, fica tranquila. Os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E um dia a justiça de Deus será cumprida sobre todas as ações de todos os seres humanos, quando todos nós prestarmos conta para Deus. Qual que é a parte maravilhosa? Meu tempo já estourou, mas só para te lembrar. Se você está em Cristo Jesus, você não vai prestar contas pelos seus atos, pelos seus pecados. Por quê? Porque se você confessou os seus pecados a Jesus, Ele é fiel e justo, 1 João 1,9, para perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça. Ou seja, já não há mais injustiça. Você não presta contas do seu pecado, porque o seu pecado foi perdoado, foi coberto e lavado pelo sangue de Jesus. Nós vamos prestar contas por aquilo que a gente fez com o Evangelho, como a gente amou pessoas, né, os dons que Deus nos deu, como que a gente colocou eles à disposição das pessoas para servir o reino, nossa sensibilidade ao Espírito Santo. As coisas que a gente recebeu de bênção para a gente poder, os nossos talentos, vamos dizer assim, que a gente recebeu para multiplicar. Isso a gente vai prestar contas. Mas pelos pecados do nosso passado, não seremos julgados, porque Jesus foi julgado e condenado à morte, no meu lugar e no seu lugar. E através da morte e do perdão de Jesus, nós temos vida e liberdade. Glória a Deus por isso. Amém, gente? Vamos orar, que meu tempo já passou demais. Eu estourei ontem, não posso estourar tanto hoje. Pai, nós agradecemos o Senhor pela tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse lembrete de que os teus olhos estão em todos os lugares. Ajuda-nos, Deus, a viver no temor do Senhor e não no temor dos homens. Nos ajuda a desintoxicar do temor dos homens e conhecer o temor do Senhor e viver nele. Pai, obrigado porque nada passa desapercebido aos teus olhos. E onde a justiça humana falha, a justiça divina permanece vendo tudo, conhecendo tudo. E o Senhor é o justo juiz, o único que pode julgar com justiça. Entregamos em tuas mãos as situações, tanto boas quanto ruins, que talvez parece que não foram vistas. E te agradecemos por esse lembrete hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abração para vocês aí. Deus abençoe. E até a próxima.